Glória a Deus. Bendito seja Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Estamos tão gratos ao Senhor por esse tempo que Ele preparou para nós aqui, né? Às vezes a gente faz os nossos planos, mas, na verdade, o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos reunindo, nos atraindo. Nós cremos firmemente que Ele tem cuidado de nós. E nós tivemos aqui realmente, nesses últimos 2 dias, um tempo muito precioso, de comunhão, de aprendizado, todas nós, mulheres aos pés do Senhor, com alguns homens tão preciosos, servindo aqui também, servindo ao Senhor, servindo às irmãs, e foi um tempo tão precioso de ver a generosidade dessa igreja, a gentileza dessa casa, muito, muito, muito gostoso esse tempo que nós estamos passando com vocês. Sem mais delongas, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã bendita. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Nós vamos ler a partir do verso 27. Marcos 14, 27. Eu vou usar a nova versão transformadora. A tradução da minha Bíblia é a NVT. Ela pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma palavra de Deus, tá bom? A partir do verso 27 de Marcos 14, o texto diz assim: no caminho, Jesus disse. No caminho, Helena, caminho de onde? Só para te localizar aí. Eles tinham acabado de ter a última ceia, e eles estavam se dirigindo ao Getsêmani, ao Jardim das Oliveiras, que ficava fora da cidade de Jerusalém, ok? De frente para a muralha de Jerusalém, da antiga cidade, está o Jardim do Getsêmani. Então, eles saíram dali, de onde eles estavam, de dentro da cidade, se dirigindo para fora da cidade, no Jardim das Oliveiras. E no caminho para o Jardim das Oliveiras, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora você vai comigo nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, você vai comigo para o verso 42. Não, minto, 41, verso 41. Ao voltar pela 3ª vez, ou seja, Jesus já tinha se retirado para orar, voltado e falado com os discípulos: orem comigo. Eles dormiam. Voltado para orar novamente, e eles achavam-os dormindo. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando.
Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Vamos até aí. É confrontador a gente ler esse texto, porque entre o que Jesus disse no caminho para o Getsêmani e entre a profecia de Jesus se cumprir, se passaram poucas horas, alguns minutos. E eu tenho certeza absoluta que Pedro, quando ele falou, de maneira nenhuma eu te negarei. De maneira nenhuma. Se for preciso, eu morro no seu lugar. Eu não acredito que Pedro estava sendo hipócrita. Eu acredito plenamente que essa era a intenção de Pedro. Era isso que ele realmente acreditava e pensava que ele era capaz de fazer. Ele havia andado com Jesus nos 3 anos anteriores a esse momento. Ele era um pescador rústico, que não era letrado, que não era versado na lei, era um trabalhador braçal. E Jesus o convoca como discípulo, não pelos seus atributos, ou qualidades, ou capacidades. Aliás, o que os estudiosos dizem que o mais capaz dentre os discípulos que seguiam a Jesus, os 12, o mais capaz deles era Judas. Então Jesus não escolheu nenhum desses homens pelo seu intelecto, pela sua capacidade, mas ele escolhe Pedro. E todas as vezes que a gente vê Jesus chamando um grupo seleto entre os 12, ele chama Pedro. Então Pedro estava presente nos momentos mais extraordinários de Jesus. Naqueles milagres que poucos assistiram, né? Estavam ali 3 discípulos mais constantes: Pedro, Tiago e João. Eles eram próximos a Jesus. E, via de regra, Jesus chamava esses 3 e eles presenciaram coisas que os outros não presenciaram. Então, com certeza, Pedro percebia isso, que ele tinha um papel de liderança no meio daqueles discípulos. E eu acredito plenamente que ele tinha um coração disposto a servir, a obedecer, a morrer no lugar de Jesus se fosse necessário. Ele sabia, e foi na boca de Pedro que Deus colocou essa revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro não era pouca coisa não, gente. E quando ele diz isso para o Senhor: não, Senhor, o Senhor não, de maneira nenhuma nós vamos te abandonar, de maneira nenhuma nós vamos ser dispersos, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Se for preciso, nós morremos no seu lugar. E a gente vem com um peso aqui sobre Pedro, mas o texto também mostrou para a gente que todos os outros disseram o mesmo. Então Pedro falou e todo mundo: é isso aí, é isso aí. Tem sempre a turma do é isso aí, né? É isso aí, estamos juntos, é isso aí. Mas poucas linhas adiante, a gente viu que todos eles fugiram, todos fugiram. O texto de Marcos não fala quem foi o jovem que arrancou a espada, mas um outro evangelho diz o nome do jovem: Pedro. Olha o impetuoso do Pedro aí. Ele até tentou. Ele até tentou impedir que levasse Jesus preso. O que eu acho curioso é que depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro ainda estava armado. Arranca a espada e arranca a orelha de Malco, que trabalhava nos serviços do templo. E aí a gente pensa: meu Deus. E Jesus, em outro evangelho, fala: você guarda essa espada. Se você agir pela espada, você também vai morrer pela espada. E ali naqueles últimos momentos, antes de ser preso, ele faz mais um milagre. Restitui a orelha daquele jovem. Mas Pedro saca a espada, arranca a orelha, defende Jesus, mas foge. E a gente fala mal de Pedro, mas a gente é igualzinho. A gente é tão Pedro, gente.
Porque num momento a gente está defendendo o Evangelho, e no outro momento a gente está envergonhando o Evangelho com a nossa atitude. No momento seguinte. E o que isso traz para a gente? A evidência que Pedro traz para a gente é que nós sozinhos, nas nossas boas intenções, na nossa decisão de seguir Jesus e de querer defendê-lo com as nossas próprias armas e defesas, nós somos incompetentes, meus irmãos. A gente não dá conta, não. A gente é humano. A gente é de carne e osso. Nós estamos tão sujeitos às nossas emoções tantas vezes são tão voláteis. Você querendo fazer o certo, você faz o errado. O próprio apóstolo Paulo, adiante, ele faz essa afirmação. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a gente vê que nem Pedro, nem Paulo são diferentes de nós. Nós também somos assim. Nós somos todos do mesmo material. Eu posso falar por mim mesma. Quantas vezes, tentando acertar, eu fracassei miseravelmente. E aí a gente encontra mais algumas linhas, e depois eu encorajo que vocês leiam o texto em casa. Pedro foge, mas ele vai atrás de Jesus. Ele se esconde, para ele também não ser preso, imagino eu. Mas ele vai atrás de Jesus até a casa de Caifás. Ele vai seguindo aquele grupo até a casa de sumo sacerdote, onde Jesus seria interrogado. E ele fica ali, no jardim, no quintal, à espreita do que seria decidido. E quando ele está ali, ele é reconhecido. E aí acontecem as 3 negativas. E é tão interessante que ele está ali, ele está no pátio da casa do sumo sacerdote, e as pessoas começam, as criadas que estão ali, começam a reconhecê-lo, e ele vai falando, não, eu não sou não. Aí outra vem, é você sim, não faço a menor ideia do que você está falando. Nessa minha tradução, eles traduziram exatamente assim. No verso 68. Ele, porém, negou, não faço a menor ideia do que você está falando, disse. E caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros, este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Ele começou a chorar, gente, porque ele se deparou com o seu fracasso. De ser fiel ao Senhor. As negativas de Pedro aqui, elas se deram literalmente. Ele negou Jesus com as suas palavras. Mas muitas vezes nós negamos Jesus com as nossas ações. Nós negamos Jesus pela nossa omissão. A gente não quer ter aquelas conversas difíceis. A gente não quer confrontar o outro. E às vezes o Senhor está sendo injuriado, você está ouvindo cada besteira a respeito do Senhor, lá no seu lugar de trabalho, ou lugar onde você estuda, mas você não quer comprar confusão com ninguém. E não é para comprar confusão não, gente. A Bíblia diz assim, que no que depender da gente, a gente tem que ter paz com todos os homens. Mas nós precisamos de falar a verdade. Porque às vezes vai ser a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de ouvir a verdade. E às vezes Deus vai usar a nossa impetuosidade. Deus não desperdiça nada. Mas nós precisamos de ter sabedoria do alto para não negarmos ao Senhor diante das nossas atitudes. E na maioria das vezes, isso vai se dar mais pelo testemunho do que pelos confrontos pela palavra.
Não adianta nada você ter uma ótima oratória, um ótimo argumento, se com as suas atitudes você não confirma o evangelho que Jesus mandou você anunciar. E depois disso, Pedro sai dali, algumas traduções dizem que ele chorou amargamente. Jesus, então, é crucificado. E quando Jesus ressuscita e se apresenta àquelas mulheres, alguns evangelhos apresentam a fala de Jesus e eles dizem: diga a Pedro e aos outros que eu vou adiante deles. Eu vou estar com eles. Eu achei tão interessante esse detalhe, o cuidado de Jesus. Diga a Pedro e aos outros. Ele podia ter mandado recado assim: diga para os discípulos se reunirem que eu vou estar com eles. Mas ele destacou Pedro. E depois que Jesus sai do túmulo, ele se apresenta aos discípulos num ambiente fechado. Os discípulos estão reunidos e Jesus se apresenta entre eles. Mas nesse texto, não cita que Jesus se dirigiu a Pedro. Embora ele tenha falado, diga a Pedro aos outros, não fala que ele teve nenhuma conversa direta com Pedro. Depois ele se apresenta mais uma vez e não fala de novo com Pedro. Aí eu quero que você vá comigo para João, capítulo 21. E o texto diz assim, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou ao mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós vamos também, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me.
Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia, perguntando: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vamos até aí. O Senhor sabe da nossa incapacidade. O Senhor sabe da nossa limitação. O Senhor sabe que somos poucos, somos humanos. E que, embora bem intencionados em servi-lo, em agradá-lo, em obedecê-lo, nós fracassamos como Pedro fracassou. Nós temos dias péssimos. Temos dias que a incredulidade toma o nosso coração como uma nuvem pesada. Tem dias ou momentos ou coisas que a gente vive e a gente pensa: Senhor, o Senhor está aí? Será que eu não estou acreditando numa mentira? Será que não é uma viagem coletiva? Quantas mentiras o diabo tenta lançar na nossa mente em dias de adversidade, em dias difíceis, em dias em que nós nos sentimos enfraquecidos ou sonolentos, como esses discípulos estavam no Getsêmani. Eles queriam ficar acordados, mas não conseguiam, eles dormiam. Jesus vinha e falava: vigiem comigo, orem comigo. E virava as costas, eles dormiam. Nós temos dificuldade para orar. Quantas vezes a gente se ajoelha para orar e já começa a bocejar? Você maratona uma série do Netflix sem nem piscar. Mas quando abre a Bíblia, que sono que dá. A nossa vida é uma batalha espiritual, gente. E essa batalha espiritual, ela é percebida claramente nas barreiras que a nossa carne impõe. Por isso que nós precisamos de nutrir o Espírito. O que mudou esse Pedro? O que tornou o Pedro covarde? O Pedro que na hora H falhou? O Pedro que se irou com Malco, arrancou a espada e cortou a orelha de Malco? O que aconteceu com esse Pedro para o outro Pedro do livro de Atos? Cheio de ousadia, que se alegrava quando era preso por amor e por anunciar o Evangelho de Cristo. Ele se regozijava: uau, fomos achados dignos de padecer, de sermos presos. O que aconteceu entre esse Pedro do Getsêmani e o Pedro que fala: não tenho prata nem ouro, mas eu que tenho te dou, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda? O que aconteceu entre esse Pedro? Ele não se tornou sobrenatural, gente. O corpo dele continuou sendo o mesmo corpo. As dificuldades de Pedro continuaram sendo a mesma dificuldade. O que aconteceu? A revelação de Jesus Cristo nesse encontro, a absolvição de Jesus nesse encontro e o poder do Espírito Santo. A revelação do Cristo ressurreto, que tira a culpa de Pedro. Não foi à toa que ele pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Por que esses homens voltaram para a pescaria? O Senhor já tinha falado com ele que ele não ia ser mais pescador de peixe, que ele ia ser pescador de homens. Ele tem que voltar. Jesus volta na praia, volta no ponto de início e fala: Pedro, siga-me. Como ele falou da primeira vez. Esse texto que acabou de mostrar para a gente. Segue-me, Pedro. Ele já tinha dito isso antes, gente. Mas quantas vezes nós fracassamos com Deus, nós não correspondemos às expectativas, nós nos frustramos na nossa caminhada de fé, e o que a gente quer fazer? Retomar a vida de antes. Não volta atrás não, meu querido. Não volta atrás, não tem nada lá para você. Nós somos daqueles que avançam e não retrocedem. Mas talvez pelo peso da acusação, da negativa, talvez ele falou assim: não tem condição. Eu decepcionei meu mestre. Na hora H eu falhei. Na hora que eu precisava de estar perto, eu não dei conta. E na hora que eu precisava de afirmar ousadamente, eu tive medo e neguei. Eu não sou digno. Quantas vezes Satanás vem com essa lenga-lenga sobre nós? Você não é digno. Nunca foi. Eu nunca fui.
Não é pela nossa dignidade, é por quem Ele é. Nós não éramos merecedores, meus irmãos. Então, por que você ainda está tentando ser merecedor? Tem gente que se acha melhor do que os outros porque vive uma vida aparentemente certinha. A sua vida pode ser certinho o tanto que você quiser. Se ela não é movida pelo poder do Espírito, mais cedo ou mais tarde você vai fracassar. Mais cedo ou mais tarde você vai negar Jesus. Na hora da adversidade, a religião não sustenta a gente fiel. O que nos sustenta fiel é uma íntima comunhão com Deus. E eu quero te perguntar, como é que vocês estão nutrindo essa íntima comunhão? Porque sem Jesus, gente, sem o poder do Espírito Santo, o perdão nós já recebemos, amém? Amém. Nós já recebemos o perdão como Pedro recebe nesse encontro. Jesus fala com ele, você me ama? É para você apacentar ovelha, não é para você pescar peixe. É para você cuidar dos cordeiros, não é para você voltar a pescar, Pedro. Faz o que eu te mandei fazer. Entra nesse novo caminho. E é tão interessante que, mesmo Jesus estando ali restaurando Pedro, falando para ele que ele iria glorificá-lo com a morte dele, ele olha para João e fala, e ele? Então nós, né, gente? A gente está tão preocupado com o que Deus está fazendo na vida do outro, preocupa com a sua própria vida. Você deve preocupar com a vida do outro no que tange a servir o outro. Esteja atento à necessidade do outro. Esteja acordado para aquilo que você pode ajudar e aliviar na vida do outro. Mas pare de preocupar com o pecado do outro, porque você tem bastante tempo para gastar para combater o seu próprio pecado. Se nós investíssemos toda a nossa energia para combater o nosso próprio pecado, a gente estava, anos-luz na frente. Mas a gente está muito preocupado com o que Deus vai fazer com o pecado do outro, ou porque Deus está honrando tanto o outro. E eu gosto muito da resposta de Jesus em outra tradução, que primeiro ele fala assim, que te importa? E quanto a esse, que te importa? Quanto a ti, segue-me. A gente se envolve muito com a espiritualidade do outro, se o outro é crente ou se não é crente, se o outro está dando testemunho ou não está dando testemunho, se Deus está honrando o outro ou não está honrando o outro. Concentre-se no seu crescimento espiritual. Concentre-se na sua comunhão com Deus. Ela é de fundamental importância para que você permaneça firme no dia da adversidade e para que outros venham se abrigar debaixo dos seus galhos e da sua sombra, porque veem em você fidelidade ao Senhor. Nós estamos vivendo dias muito desafiadores. E se a gente for ver pela perspectiva profética e bíblica, não vai melhorar não, gente. Então a gente precisa se aperfeiçoar nesse amor. A gente precisa ser treinado e mergulhado, batizado nesse amor. E para isso a gente tem que andar junto. Depois que os discípulos recebem o Espírito Santo, naquele derramamento do Espírito Santo, quem justamente Deus levanta em Pentecoste? Pedro. Olha aí. O homem que tinha negado 3 vezes. E Jesus restaura, fazendo uma pergunta para ele 3 vezes. É levantado por Deus para ganhar 3.000. Deus é um Deus de detalhes. E superabundante em sua graça. Então, pare de confiar na sua justiça própria. Mas se torne vulnerável à obra que o Espírito Santo quer fazer em você. Se abra para a obra. Abrace aquilo que o Espírito Santo quer consertar em você e através de você. Baixe as defesas. Se arrependa. Vem sentar com Jesus na areia. E vem afirmar para Ele, eu te amo. Gente, e amar a Deus não é dizer eu te amo. Amar a Deus é obedecê-lo. Quando Pedro levantou dessa refeição à beira do mar da Galileia, ele já não era o mesmo homem. Ele já tinha sido restaurado pelo perdão de Jesus. E por uma direção clara. Uma direção clara.
Depois Jesus passa a instrução: vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E poder para quê, gente? Poder para curar enfermo, expelir demônio? Também, mas sobretudo o que o texto de Atos diz é: recebereis poder para ser minhas testemunhas. A testemunha afirma com a boca e afirma com a vida quem Jesus é. Esses são as testemunhas de Cristo. Pelos seus atos, pelos feitos que eles realizam, e eles começam a ser testemunhas de Cristo, de maneira que eles começam a provocar uma revolução no mundo. 12 homens, 11. Elegeram Matias, mas Deus também já tinha escolhido Paulo. Poucos apóstolos, alguns discípulos ali ajudando na linha de frente, e eles varreram o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo vai para Éfeso, quebrou o comércio de imagens de Diana. Os feiticeiros vinham publicamente e lançavam seus livros de feitiço, que eram queimados, e eles confessavam publicamente seus pecados na cidade de Éfeso. Por quê? Porque o evangelho que foi apresentado aos judeus agora também estava transbordando para os gentios e mudando a vida das pessoas. E lá em Éfeso, Paulo começou na escola de Tirano com também 12 jovens. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de gente que realmente esteja envolvido com Ele. E às vezes vocês esperam muito da liderança da igreja, mas você é um discípulo de Jesus. E graças a Deus que os líderes estão aí para nos moderar, para nos aconselhar, para nos ensinar, para nos exortar quando nós precisamos, para mandar real para nós. Mas você e eu somos chamados a sermos discípulos de Jesus Cristo e testemunhas de Jesus Cristo no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós estamos. E não apenas sermos testemunhas com as palavras, evidenciando também com as nossas ações, mas sobretudo, gente, vivendo Jesus na nossa vida diária. Sendo cristãos de fato, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo com o qual nós fomos selados no dia da redenção é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você acha que esse mesmo Espírito não pode te libertar do vício da pornografia? Ele ressuscitou Jesus da tumba. Você acha que Ele não pode te livrar do alcoolismo? Você acha que Ele não é capaz de alinhar o seu casamento e fazer da sua casa um jardim fechado e regado? Você acha que esse mesmo poder do Espírito que levantou Jesus da tumba não pode ajustar e corrigir o seu caráter à semelhança dele? Você não é cativo das suas emoções, nem do seu temperamento. Para de pôr desculpa, porque o poder que levantou Jesus da sepultura foi derramado sobre você. A gente pensa que poder do Espírito é quando a gente experimenta o mover na reunião coletiva, quando vem um vento impetuoso, como aconteceu em Pentecoste, quando línguas como de fogo são semeadas no nosso meio. Isso é tudo maravilhoso. Mas Jesus envia o Espírito, Ele fala: Ele vos ensinará todas as coisas. E Ele vai lembrar a vocês tudo que eu ensinei a vocês. Então nós temos que nos mover, meus irmãos, no poder do Espírito, porque pelas nossas tentativas nós vamos até em um certo ponto, mas se nós formos movidos pelo Espírito Santo, a nossa sombra vai curar alguém. Coisas que você não imagina Deus vai fazer. Ontem algumas mulheres tiveram a oportunidade de estar comigo e eu ouvi testemunhos maravilhosos da boca delas. E elas estavam pensando que elas estavam falando sobre mim. Definitivamente, cada vez que elas falavam, eu falava: Senhor, o Senhor é grande. Porque eu sei das lutas que eu tenho, das dificuldades que eu enfrento. Então, se o Senhor fez isso, não tem jeito de ter sido a Helena, foi o Senhor mesmo. Então, isso evidenciou para mim o quê? Que eu tenho sido dirigida pelo Espírito, não governada pela minha incapacidade, pelo meu temperamento difícil, ou pelo meu caráter que ainda está sendo formado à semelhança de Cristo, mas pelo poder do Espírito. Quando alguém chega para você e fala assim: o meu casamento foi restaurado
pela uma palavra que eu ouvi na sua boca. Você sabe que não é você. Você sabe que é o poder do Espírito. Que pegou aquela palavra, eu nunca vi aquela mulher, mas Deus pegou aquela palavra e colocou ela diante do computador, naquele dia que ela precisava ouvir aquela palavra, e foi tudo sobre ele. E que delícia que é quando você, mesmo pequeno, limitado, você vê que Deus contou com você e te usou como um instrumento, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. E a gente não tenha dúvida disso. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus quer usar a sua vida. Independente dos seus fracassos. Mas o que eu acho interessante em Pedro, é que ele fracassou sim. Tentando acertar, ele errou sim. Tentando defender Jesus, cortou a orelha de Malco. Tentando afirmar o seu amor diante do Senhor, ele viu o quanto ele era incapaz. É isso que a religião faz com a gente. Ela nos incapacita. Ele estava confiado nas suas boas intenções, na sua índole, no seu amor até por Jesus, na constatação de tudo que ele tinha visto com os próprios olhos que Jesus fez. Ele estava confiado naquilo que ele ia conseguir fazer. Mas o Senhor permitiu que ele fracassasse, para que então, finalmente, ele entendesse que ele precisava do perdão que vem de Jesus e do poder que vem de Jesus. E por causa disso, Pedro se torna o líder da igreja. Um dos líderes. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus. Curiosamente, Tiago, durante a sua vida com Jesus, ele não admitia. Como assim que meu irmão, o primogênito, meu irmão primogênito é Jesus? É o Messias? Não é não. Desde que eu nasci, eu estou vendo esse menino lá em casa. A Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Jesus teve irmãos e irmãs, tá, gente? O Senhor disse para Maria, disse para José, que ele não ia tocar em Maria até que ela desse à luz ao filho e chamasse Jesus. Mas depois o Senhor falou, pronto, José, agora você pode ter a sua esposa. E digno é o leito do casamento, né? Santo é o leito do casamento. E Maria gerou outros filhos. E 2 desses filhos se tornaram líderes da igreja em Jerusalém, mas depois que viram Jesus ressurreto. E eles não ousavam, depois que viram Jesus ressurreto, de dizer, é nosso irmão. Eles falavam, é o Senhor. Jesus ressurreto mudou a vida de todos eles. De todos eles. Todos eles, exceto João, foram martirizados por afirmar que viram Jesus ressurreto. Por afirmar que ele era o Messias de Deus. Ah, Helena, mas hoje o pessoal do Islã faz a mesma coisa. Eles morrem por uma ideologia. Não. Não é uma ideologia. Hoje, muitas religiões, muitos radicais religiosos matam na esperança de que isso vai trazer salvação a eles. Eles já tinham convicção da salvação. Eles estavam morrendo para que eu e você tivéssemos salvação. Para que essa mensagem fosse propagada, para que outros fossem salvos. Nós não podemos mentir, nós tivemos a evidência, nós vimos ele ressurgir dentre os mortos, e ele é o único caminho. Nós não podemos negar isso. Então, vocês vão morrer, então nós vamos morrer. Que essa é a verdade. Como o cara que fugiu no jardim, foi o cara que falou, pode me matar. E segundo a tradição, eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu mestre. Então me crucifica assim, mas de cabeça para baixo. Meu Deus, uns foram cerrados ao meio. Todos eles foram martirizados. João exilado. Que poder é esse? Que tornou todos que fugiram prontos a morrer pelo Evangelho? Eles estavam cheios do Espírito Santo.
E nós também precisamos de nos encher, meus irmãos. Porque senão a nossa fé não vai nem ali na esquina. Só a nossa boa intenção não nos faz viver os planos que Deus tem para nós. O nosso esforço nos leva até por um tempo, mas não é capaz de nos fazer resistir no dia mau, no dia da perseguição, no dia da ofensa, no dia da injustiça. Como nós vamos reagir? Será que o nome do Senhor vai ser glorificado? E quando nós formos esmagados pela vida, óleo vai sair de nós? Azeite vai sair de nós? Ou vai sair amargura, culpa? A gente às vezes vive um problema na vida e você já logo ergue os punhos para Deus e fala assim: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu estou te servindo, Deus, e o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Meus irmãos queridos, Deus não nos deve nada. Nós merecíamos a morte e o inferno. Ele prova o seu amor para conosco. Ele não precisa de provar mais nada, ele já provou. Ele deu o seu filho para morrer por mim e por você, para que você e eu tivéssemos novamente acesso a ele. Então Deus não nos deve nada. Tudo que nós recebemos são bênçãos, expressão da graça e bondade e misericórdia de Deus. Agora, Ele é um Pai amoroso. Ele nunca vai permitir que você passe uma aflição sem que Ele tenha um propósito, sem que Ele crie um caminho de bênção no meio da adversidade. Só Deus pode fazer isso. Pegar a maldição que nos atinge, porque nós estamos inseridos em um contexto de um mundo caído e divorciado de Deus. Então, certamente, a aflição vai nos chegar, a doença pode nos chegar, a batida no carro pode acontecer, a falência, a bancarrota também pode acontecer. Nós estamos nesse mundo, mas Deus é o único que tem a capacidade de pegar isso que está acontecendo com você e transformar em bênção. Mas muitas pessoas, ao invés de, na hora da adversidade, se achegar mais a Ele e buscar mais uma vida no Espírito, se divorciam de Deus. Ah, não, hein? Esse Deus eu não quero, não, hein? Se o senhor trata assim seus amigos, estou fora. Não, meus irmãos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Os discípulos passaram a ser governados pelo Espírito Santo. Empoderados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E nós, às vezes, ignoramos a pessoa do Espírito. Quantas vezes você já pediu, Espírito Santo, eu estou tendo muita dificuldade de lidar com a minha filha. Eu preciso que o Senhor me ensine. Porque se eu for na minha força, na minha razão, na minha opinião, eu vou quebrar ela. Mas se o Senhor me encher, o que eu falar vai ser eficaz, o que eu fazer vai ser eficaz. Me ajuda, Espírito Santo. Me ensina. Como o Senhor quer que eu resolva essa situação. Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, me ensina. Porque Jesus falou que o Senhor me ensinar todas as coisas. Como é que eu vou lidar com essa mulher rixosa, Jesus? O Senhor me deu ela por esposa, mas ela está talhando o meu sangue. Espírito Santo, me ensina. Tu me amas? Jesus pergunta para a gente nessa manhã. Tu me amas? Acácia, tu me amas? Carla, tu me amas? Fernando, tu me amas? Sandra, tu me amas? Márcia, tu me amas? João, tu me amas? Então faz a minha vontade. Não tenta voltar atrás. Sair do barco agora é a pior coisa que você pode fazer. A não ser que for sair do barco igual Pedro. Se antecipe, ansioso para estar com Jesus. Pula do barco e vai em direção a Ele. Mas caso contrário, se Ele está no barco, não sai não. Mas procure conhecê-lo mais. Quando a gente se casa, e se você quer ter um casamento feliz,
Você começa a prestar atenção no que é importante para o outro. Se você sabe que alguma coisa irrita o seu marido, você vai procurar não fazer isso, porque você quer ter um casamento harmônico e feliz, certo ou errado? Você vai procurar criar elo de intimidade. Não apenas no âmbito da intimidade sexual, mas você também vai procurar preparar a mesa, compartilhar refeições, ter conversas que aproximem. Não é assim que a gente faz? A gente não casa com uma pessoa para viver como se ela não existisse. Ou apenas para chegar para o cônjuge com a lista de desejos. Não. Você presta atenção. E você tenta alinhar a sua vida à dele, para vocês viverem de uma maneira mais harmoniosa, se conhecendo cada dia mais, criando mais intimidade, mais vínculo, porque é isso que vai gerar um casamento com menos atrito e mais momentos prazerosos para ambos. Sim ou não? Mas isso não acontece quando nós nascemos de novo. Muita gente vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, mas não prossegue em conhecê-lo. Eu não caso com uma pessoa para encontrar com ela só aos domingos. E para conhecê-la através de um terceiro. Eu caso com uma pessoa para eu ter mais intimidade com ela. Para aprender com ela cada vez mais. Para percebê-la cada vez mais. E o Senhor quer que a gente faça isso. O que nós estamos fazendo na prática, o que você está fazendo na prática para conhecer mais Jesus? O que você está fazendo na prática para ter mais intimidade emocional com Ele? Para passar mais tempo com Ele? Para agradá-lo? O que você sabe que é importante para Jesus? Às vezes a gente vai até o Senhor como se Ele fosse o caixa de um banco. Me dá, me dá, me dá, me dá. Vai só sacando. Se num casamento terreno isso não dá certo, imagina no mundo espiritual. Se eu viver com o meu marido só sacando dele o que eu quero, o que me interessa, só pedindo, ô João, está faltando batata, está faltando óleo, traz para a comida. Ô João, estou precisando de roupa nova. Ô João, e eu não correspondo em nada. Eu não me atento para aquilo que é importante para ele. Se no casamento terreno isso não tem como dar certo, imagina no mundo espiritual, gente. A gente precisa se envolver com o Senhor. Por isso o Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã, tu me amas? Faz a minha vontade. Me obedeça. Mas como? Obedecer em quê? Leia a minha palavra que você vai saber em que você tem que obedecer. Caminha comigo. Conversa comigo pela oração. Deixa a sua oração hipócrita de lado. Rasga o seu coração, eu quero a sua sinceridade. Pedro foi pescar, mas encontrou com Jesus na areia. Aquilo mudou o rumo dele. Acredito que quem está aqui já teve esse encontro com Jesus. O encontro da reconciliação, o encontro do perdão. Mas agora vai glorificar a Deus com a sua vida. Vai conhecê-lo, vai caminhar com Ele. Vai se inteirar de quem Ele é, pelo poder do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo aperfeiçoar você. Gente, não faz o desfavor, o desserviço para a igreja de Jesus de ser só um religioso, não. Porque o religioso é o seguinte, aqui dentro ele é um santinho, em casa ele é o cão. Aqui dentro ele é tão bondoso e generoso, mas em casa é incapaz de lavar uma louça. Aqui dentro é tudo maravilhoso, a paz do Senhor, mas espanca os filhos. Aqui dentro é tudo lindo, mas dá calote na empresa. Gente, que a nossa vida lá fora seja um reflexo de Jesus, o seu caráter, a sua bondade. Porque se eu apagar uma dessas lâmpadas aqui, não vai fazer a menor diferença, porque já tem muita lâmpada acesa. O lugar da gente brilhar, a luz de Jesus, é onde há escuridão. E é isso que o Senhor quer fazer através de nós. Amém?
feche os seus olhos, que através de um íntimo relacionamento com o Senhor, com a pessoa do Espírito Santo, Ele nos ensine, Ele forge Jesus em nós. Em cada palavra, em cada reação, em cada atitude, no nosso serviço, no nosso emprego, nos nossos relacionamentos mais próximos. Se você conseguir ser uma bênção para sua esposa, uma bênção para o seu marido, se você conseguir ser uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus pais, você vai ser uma bênção em qualquer lugar. É hora da verdade, Senhor. Nós não podemos negar as nossas incapacidades. Somos bem intencionados, mas quantas vezes decepcionantes. Gostamos de ter o controle nas nossas mãos. E no final, só metemos os pés pelas mãos. O Senhor veio se encontrar com Pedro naquela praia. O Senhor o perdoou e deu a ele nova direção. Nós não queremos retroceder, Senhor. Nós não queremos voltar a dirigir a nossa própria vida, a confiar em nós mesmos e nem nos apoiar no nosso próprio entendimento. Mas queremos te obedecer em amor. E queremos te conhecer ainda mais através do trabalho do Espírito Santo em nós. Espírito de Deus, convence-nos do que precisamos ser convencidos. Abre os nossos olhos para as questões onde o Senhor quer trabalhar e mudar. Quebra a dureza do nosso coração, o orgulho, a obstinação e o desejo de controle. Quebra. Porque sabemos que é confiados no Senhor e dirigidos pelo Senhor que nós vamos viver plenamente o teu propósito nessa terra. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Perdoa o orgulho do coração. E derrama sobre nós o renovo do teu Espírito. Que essa fonte de água viva que foi plantada dentro de nós jorre para a vida eterna. Nos curando, nos santificando, nos aperfeiçoando e também se derramando na vida de tantos aqueles que o Senhor coloca perto de nós. Faz a tua obra em nós, Senhor, e enquanto o Senhor trabalha em nós, atinja também aquelas pessoas que estão próximas a nós. Pela tua graça, misericórdia, pelo teu poder, Espírito de Deus, porque nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que o poder de Deus, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aperfeiçoe a gente até aquele grande dia, em nome de Jesus.